Oi, estamos de volta aqui mais uma vez. Antes de iniciar esse vídeo, pedi para que vocês pudessem fazer uma leitura lá no livro, para a gente debater melhor, ter mais compreensão sobre o conteúdo. E vocês viram lá sobre a influência do ser humano na natureza, observaram que o homem ele utiliza de vários materiais que vêm dela para sua produção própria, para suas necessidades próprias. Com isso vieram várias tecnologias, várias formas, descobriram vários minerais, várias coisas que existiam que elas podem ser utilizadas. A gente viu que os recursos naturais utilizados pelo homem, eles podem ser naturais, renováveis ou não renováveis. E o que seriam esses recursos renováveis? São recursos que podem ser renováveis por meio de processos naturais, em prazo de tempo curto, ou por práticas de conservação. Nós temos o ar, a água, o sol, a vegetação, a vegetação principalmente é utilizada muito hoje em dia na produção lá de combustíveis, e para que ela é necessário utilizar, é necessário existir práticas agrícolas para sua produção em larga escala. E também a produção de energia. Temos aqui alguns tipos de energias renováveis. Temos a energia das ondas. O que é essa energia das ondas? É a energia em que se retira, com a força das ondas, é retirada uma energia cinética que é transformada em energia elétrica. Só que essa energia no Brasil ainda ela não é conhecida. Mas existe uma indústria lá no Ceará em que ela está ainda descobrindo a produção desse tipo de energia, mas já é utilizada em alguns países. Temos a energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica, a gente viu nas aulas passadas sobre a produção da energia hidrelétrica, só que é necessário o quê? O racionamento de água, a gente viu que há uma necessidade de consumir menos água. E temos a energia geotérmica, que é a energia que produz agora gases, mas os gases que são... temos a energia que utiliza o lixos jogados em aterros sanitários, e agora eles produzem um tipo de energia limpa. E temos a biomassa, que é isso, a produção de energias ou combustíveis através dos vegetais. No Brasil, nós temos, através da biomassa, a produção do etanol. O que é o etanol? É um álcool que é utilizado nos carros, hoje em dia, e ele é produzido em larga escala no Brasil. A gente pode utilizar vários vegetais, a mandioca, beterraba, a batata, mas devido à estrutura do Brasil, a questão do clima, de vegetação e de produção ser mais rápida, se utiliza muito a cana-de-açúcar. Por quê? Porque ela se produz muito mais rápido. E aí ela é utilizada por essa questão, que é a questão do clima, a questão do solo, se fixar melhor com a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar aqui no Brasil é produzida muito exatamente para a produção do etanol. E nós temos os recursos não renováveis, que são recursos que existem em quantidade limitada, e sua renovação só ocorre através de processos que levam grandes períodos de tempo, ocorrendo o risco de esgotar-se no meio natural. Nós temos o carvão, o petróleo, os minerais, como o ouro, prata, diamante. Então, todos esses recursos, eles passam muito tempo para se produzir, e com isso eles acabam se tornando não renováveis. O carvão, né? O carvão é usado muito nas usinas termoelétricas. Só que o carvão, além de ser um processo demorado, ele também causa grandes problemas para o ser humano e para o meio ambiente. Por quê? Porque o carvão ele é um poluente muito
ele é um poluente do ar. Então, acaba que ele causando problemas respiratórios e causa também um problema na camada de ozônio. Mas ele é muito utilizado nas usinas termoelétricas. Petróleo. Petróleo é um produto riquíssimo, certo? É um produto que falam que o país que produz petróleo, ele é considerado um país muito rico, porque o petróleo hoje em dia é um dos produtos mais caros do mundo, principalmente os barris de petróleo. Então, ele é utilizado de várias formas hoje em dia, em larga escala. E o que é o petróleo? Como surgiu o petróleo? Então, o petróleo ele é originado de restos fossilizados de plantas e animais que viveram há centenas de milhões de anos atrás. Olha só, então ele se formou há milhões de anos. Existe muito petróleo? Existe. Mas se ele for utilizado em larga escala, pode ser que ele nem exista mais. Então, há milhões de anos, centenas de anos atrás, que, que restos fossilizados. Então, ele passa por um longo processo até se transformar no petróleo. E ele é mais encontrado no fundo dos oceanos, em larga escala, porque principalmente a questão das algas, dos peixes. E ele é utilizado hoje, né? O homem descobriu que o petróleo ele pode ser utilizado na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, produtos de cosméticos, em várias outras situações o petróleo é utilizado, lá na fabricação do asfalto e várias outras coisas. E o principal do petróleo hoje em dia é os combustíveis. Ele é utilizado como combustíveis. E existem os seus derivados. Tem o gás do petróleo, que é um gás utilizado para aquecimento e utilizado na indústria. Tem o gás liquefeito de petróleo, que é o gás butano, o gás que a gente usa na nossa cozinha. Tem a nafta, que é uma matéria-prima da indústria petroquímica, e ela é transformada em gasolina. Da nafta se faz a gasolina, que é a gasolina que é utilizada como combustível, que é algo que é utilizado muito pelo homem, né? Porque tem os carros, ônibus e entre outras coisas. Tem o querosene, que é usado como combustível também para turbinas a jato. O óleo diesel, que é usado em transportes rodoviários, aquaviários e também nas termoelétricas. O óleo diesel é utilizado por ônibus, caminhões, carros grandes também utilizam óleo diesel. Tem o óleo combustível, que é um óleo utilizado como fonte de calor nas indústrias, e alguns resíduos, que são produtos utilizados como material para fabricar outros produtos. Tem o coque, o asfalto, as ceras, os plásticos e entre outros. Então, o petróleo é um dos produtos muito utilizados pelo homem. E por que a gente precisa cuidar dele? Porque a gente viu que durante ele se transforma durante milhões de anos. Então, se ele for muito utilizado, ele vai acabar muito rápido. Então, é necessário um racionamento desse material. Por isso que ele é considerado um recurso não renovável, porque ele passa muito tempo para surgir. E temos, durante muito tempo, o homem não soube a questão desses combustíveis, como utilizar. Então, de acordo com os estudos, que vocês que leram lá o livro, viram lá que, de acordo com os estudos do homem, acabou descobrindo o fogo, por exemplo, que foi um dos primeiros elementos considerado um tipo de combustível, em que o fogo foi descoberto através de uma árvore sendo atingida por um raio que acabou pegando fogo. Então,
se acredita que descoberto a questão da combustão através disso, através de um raio atingindo uma árvore e ela pegando fogo. Então, a partir desse momento, o homem começou a descobrir a questão do calor. E, e o fogo foi um dos primeiros elementos a ser utilizado como combustão. Então, o que são combustíveis? São substâncias que queimamos para produzir calor. E existem vários elementos em que a gente utiliza exatamente para essa produção. E ao longo do século, o homem foi descobrindo que os combustíveis podiam ser sólidos, líquidos e gasosos. Então, existem vários elementos em que a gente utiliza para a produção da combustão. São eles. No estado sólido, nós temos a madeira. A gente utiliza a madeira para quê? Fazer uma fogueira, por exemplo. Então, a madeira é utilizada muito para a produção de calor. Se a gente observar o papel também é um tipo de combustão. O carvão mineral, o plástico, a palha, a parafina também se utiliza para a produção de calor. Temos os líquidos, o álcool, óleo diesel, querosene, gasolina. Como é que se dá lá a produção deles? Também eles fazem um processo de combustão. Gasosos, temos o hidrogênio, o gás butano e o gás natural. Então, todos esses elementos, eles vêm de onde? Da natureza. E foi o homem, com o tempo, que foi descobrindo que esses produtos podiam ser utilizados por ele. E através do descobrimento da tecnologia, foi se observando que esses fatores podiam ser utilizados nas necessidades humanas. Mas há uma necessidade de que a gente possa estar preservando isso. É necessário que os recursos renováveis eles sejam preservados, que haja uma forma correta, principalmente lá a utilização de vegetais para a produção de energia. É necessário que haja uma adequação ou uma forma de estar fazendo com que a produção desses vegetais sejam de acordo com que, para que não prejudiquem o solo, por exemplo, que não utilizem agrotóxicos, que são produtos que geram mal para o solo, para o meio ambiente. É necessário também racionamento de água. Vimos lá na energia hidrelétrica, se a gente utilizar, vimos que isso pode estar prejudicando a água potável pode não ser utilizada mais. Também com os recursos não renováveis, porque a gente viu que eles passam por um longo processo. O carvão, por exemplo, prejudica o meio ambiente, então é necessário usar menos. O petróleo, ele para se formar, ele passa milhões de anos, então é um processo muito demorado. E muito obrigada. E agora a gente vai debater mais sobre o assunto. Vamos falar um pouco mais, tirar as dúvidas de vocês, certo? E tchau, e até a próxima.